E por essa ninguém esperava, pintou uma novidade sobre a volta do Gerson ao futebol brasileiro. Eu vou falar sobre isso, vou trazer também uma excelente notícia no Flamengo, que vai agitar a semifinal da Libertadores da América. Vou falar da tabela do Campeonato Brasileiro e mais uma vez o Palmeiras sendo ajudado pela arbitragem. Eu vou deixar você por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo. O Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, como vocês podem ver, eu já estou aqui no aeroporto, estou embarcando agora para Buenos Aires para fazer a cobertura da semifinal da Libertadores Flamengo e Racing. A expectativa é que o Flamengo chegue hoje no início da noite na capital argentina, vai se concentrar no mesmo hotel lá longe, onde se concentrou contra os Estudiantes de La Plata e vai se preparar, vai treinar amanhã em Buenos Aires, já se preparando para o jogo de quarta-feira contra o Racing. Eu já estou indo agora para manter você pertinho do Mengão. Por isso eu queria pedir a você que não é inscrito, botão aqui embaixo, inscrito, inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, isso vai ajudar demais no nosso trabalho, isso vai ajudar demais no nosso crescimento e é muito importante para nós. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, acione o sino, deixa o like aí para ajudar no nosso trabalho. Bom, deixa eu começar o vídeo, porque eu vou falar de Libertadores, eu tenho muita coisa para falar da Argentina, então já vou começar o vídeo falando de Campeonato Brasileiro, porque ontem, gente, mais uma vez a arbitragem foi protagonista no jogo entre Palmeiras e Cruzeiro. O primeiro contra o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro que vinha de uma semana de descanso, o Palmeiras que teve que viajar até Quito para jogar a semifinal da Libertadores. O que aconteceu foi mais ou menos com uns 15 minutos de jogo, o Gustavo Gomes, ele deu uma entrada no Wanderson, que ele quase quebrou a perna do Wanderson. Ele tirou o Wanderson do jogo. O VAR chamou e o árbitro simplesmente deu um cartão amarelo para o Gustavo Gomes e não deu um cartão vermelho. Absurdo. Mais uma vez a arbitragem sendo protagonista no jogo do Palmeiras. Mais uma vez a arbitragem ajudando ao Palmeiras. Mais uma vez a arbitragem favorecendo ao Palmeiras na frente de todo mundo, na cara de todo mundo. E no final a partida terminou em 0-0. Com isso, o Palmeiras continua sendo líder do campeonato, foi para 62 pontos. Se o Flamengo tivesse ganho do Fortaleza, o Flamengo era o líder com 64. Mas o Palmeiras continua líder com 62, o Flamengo é o segundo colocado, tem 61 pontos, o Cruzeiro é o terceiro colocado, tem 57 pontos. Mirassol é o quarto colocado, tem 55 pontos, Bahia é o quinto colocado, tem 49, Botafogo é o sexto, tem 47, Fluminense é o sétimo, tem 44, Vasco é o oitavo, tem 42, São Paulo é o nono, tem 41 pontos, Corinthians é o décimo, tem 39, Grêmio 11º tem 39, Red Bull Bragantino 12º tem 36, Atlético Mineiro é o 13º tem 36, Ceará é o 14º tem 35, Internacional de Porto Alegre é o 15º tem 35, 16º e primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Santos, tem 32 pontos, 17º é o Vitória com 31, 18º é o Fortaleza com 27, 19º é o Juventude com 26 e 20º e último colocado é o Sport Clube do Recife, tem apenas 17 pontos e é o próximo adversário do Mengão no Campeonato Brasileiro, sábado, 9 horas da noite, no Maracanã. Agora deixa eu falar uma coisa. Pensando no futuro do Campeonato Brasileiro, faltam 9 jogos para o Palmeiras, 9 jogos para o Flamengo. Estava até vendo o doutor Pedro Barreto comentando um pouco sobre isso, o professor Pedro Barreto falando sobre esses 9 jogos, porque desses 9 jogos, o Palmeiras joga 3 jogos em casa, no Allianz Parque, e 6 jogos fora. O Flamengo joga 5 jogos em casa e 4 jogos fora. Sendo que desses 4 jogos fora, um é contra o Sport, que mudou. Saiu da Ilha do Retiro e foi lá para a Arena Pernambuco. E o outro é contra o São Paulo, que também mudou. Saiu do Morumbis e foi para a Vila Belmiro. O jogo não vai acontecer no Morumbis, vai acontecer na Vila Belmiro. O outro jogo é contra o Atlético Mineiro, que vai ser depois da final da Sul-Americana. O Atlético tem chance de chegar aí
para disputar a final da Sul-Americana, e o outro jogo é contra o Mirassol na última rodada, aí sim, lá na cidade de Mirassol. O Flamengo tem que fazer valer esse fator casa. O Flamengo vai ter muitos jogos em casa, tem um jogo contra o Fluminense nesses 9 jogos, que o Fluminense é o mandante, mas aí divide o mando ali, divide meio a meio. O Flamengo tem que fazer valer o fator casa, o Flamengo tem que fazer valer o fator Maracanã e ganhar os jogos e vencer as partidas e ir para dentro. Nós estamos vivos no Campeonato Brasileiro, o campeonato não acabou. Agora a gente tem que querer, a gente tem que jogar, a gente tem que se entregar. Você acredita no Campeonato Brasileiro? Você acredita no título do Campeonato Brasileiro? Coloca, por favor, nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Você que acredita, coloca, Flazoeiro. Eu acredito, dá pro Mengão chegar no Campeonato Brasileiro, dá pra gente ganhar esse Brasileirão. Coloca nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Bom, deixando um pouquinho o Campeonato Brasileiro de lado, falar agora de Libertadores da América, porque esse é o grande objetivo do Flamengo. O Flamengo já viaja hoje para a Argentina para jogar o jogo que é considerado o jogo do ano. Esse jogo de quarta-feira é o jogo do ano e os jogadores do Flamengo precisam entender isso. Os jogadores do Flamengo têm que entrar em campo com espírito de, olha, a gente está aqui jogando por 45 milhões de torcedores, a gente está aqui jogando por uma torcida apaixonada e a gente tem que fazer valer. O Racing, no Racing, tá tendo toda uma mobilização. O técnico do Racing era ídolo do clube, conhece muita gente lá. Ele tem enviado mensagens para os torcedores, pedindo para que os torcedores façam uma festa, pedindo para que os torcedores façam uma festa histórica nessa partida. Vai ter pressão de tudo que é lado. Agora, jogadores do Flamengo têm que resistir à pressão, têm que jogar bola e a gente tem que sair de lá classificado para a final, porque é isso que mais importa para o Flamengo essa semana, se classificar para a final da Libertadores. Esse tem que ser o objetivo. Eu até falei na minha rede social ontem, vamos deixar o que passou no final de semana contra o Fortaleza no Campeonato Brasileiro, vamos deixar de lado e agora vamos apoiar o Flamengo rumo à final da Libertadores. O Flamengo precisa do nosso apoio, o Flamengo precisa da gente, o Flamengo vai precisar que a gente apoie, o Flamengo vai precisar que a gente empurre o time, que a gente incentive o time. O Flamengo vai precisar de nós. E nós, como torcedores que amamos o Flamengo, temos essa obrigação. Falar de excelente notícia. O técnico Felipe Luiz está apostando todas as fichas na recuperação de Léo Ortiz para a zaga. Com isso, a dupla de zaga deve ser Léo Ortiz e Léo Pereira. Os dois jogadores já estão mais entrosados, já jogam há bastante tempo juntos. O Léo Ortiz, que foi poupado do jogo contra o Fortaleza no último sábado, já deve estar à disposição do técnico Felipe Luiz para esse jogo de quarta-feira. Uma outra situação que o técnico Felipe Luiz está apostando também é a questão mental, que o time esteja mentalmente preparado para esse jogo, porque realmente o Flamengo vai precisar ser mentalmente forte, principalmente pela pressão e pela atmosfera que vai ser criado lá no Eu Cilindro em Avejaneda. Vai ser, cara, vai ser uma batalha. E quem quer ser campeão, não tem esse negócio, irmão, vai ter que passar por isso. Libertadores é isso aí. O Racing tá desde 1962 sem chegar numa final, vai fazer de tudo para tentar virar esse resultado. O Flamengo joga pelo empate. Tem que entender isso e tem que fazer gols, tem que ser letal, tem que chegar lá na frente do adversário, fazer gol, ser letal e buscar essa classificação, o que para nós com certeza vai ser o mais importante. Tô indo para Buenos Aires agora, irmão, confiante que a gente vai voltar de lá classificado. Mudar de assunto, falar agora sobre a situação do Gerson, novela que ganhou um novo capítulo. Isso porque, gente, a informação é que o Cruzeiro entra na briga pela contratação de Gerson. O que acontece é o seguinte: o Zenit não descarta a possibilidade de uma troca entre Bruno Alves e o Gerson. O Zenit já quer contratar esse garoto, Bruno Alves, zagueiro do Cruzeiro. O Zenit já quer contratar ele. O garoto tem a multa aí de 100 milhões de euros. O garoto é muito bom de bola. O Zenit já quer contratar ele. Então, por conta disso, não está descartada basicamente o seguinte: olha, eu tenho aqui o Gerson e vocês têm o Bruno Alves. A gente envolve o Gerson na negociação do Bruno Alves, eu resolvo o problema que é o Gerson tá insatisfeito aqui, querendo voltar para o Brasil, e também resolvo o meu problema na falta de um zagueiro aqui para dividir a posição com o Nino, que está jogando por lá. Obviamente, gente, que assim,
O Zenit está tentando fazer com que o Gerson se adapte, mas teve o lance do gol lá que o Gerson marcou o gol, nem comemorou, os jogadores pularam lá em cima dele, ele nem comemorou, não fez nada, ainda ficou de cara feia depois do gol. Tudo isso, né, os bilionários que são donos do Zenit estão vendo, estão observando, e nos bastidores já não está descartada a saída do camisa de número 9 do Zenit, jogava com a 8 no Flamengo lá e está jogando com a 9, o Coringa, e agora o Cruzeiro aparece também como um possível alvo, como uma possível possibilidade do Gerson voltar para o futebol brasileiro. Não sei como é que vai ficar essa situação, não sei como é que vai se desenhar tudo isso. Vale lembrar que dentro do Flamengo o assunto de contratação está momentaneamente parado, porque o Flamengo está focado no jogo de quinta-feira, na verdade, no jogo de quarta-feira, contra o Racing, que pra mim, sem dúvida, é o jogo mais importante do ano, tá certo? Bom, pessoal, e eu vou ficando por aqui. Eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acompanha a gente. Como você pode ver, eu já tô aqui no aeroporto, vou embarcar agora, tamo indo pra buscar essa classificação e nada pra nós é mais importante que isso, nem conseguir dormir à noite. Só pensando nesse jogo o tempo todo. Cheguei de Fortaleza aqui nesse mesmo aeroporto. Cheguei, era 6 horas da manhã, já tô indo agora de novo. E vambora, gente. É isso. O importante é a gente estar sempre onde o Mengão está, mantendo você perto do Flamengo e sempre muito bem informado, tá certo? A notícia tá sempre em primeiro lugar. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis.